Tudo bem? Claro que não, né? É insuportável, é insuportável. Estar longe da sala de aula é insuportável, estar longe de vocês é insuportável. Cara, tem algo que eu preciso falar pra vocês. A tarefa tá muito complicada. A tarefa do TEC, do TEP. E essa tarefa vai ficar ainda mais complicada se você não entender exatamente como é que você calcula o trabalho de uma força. O trabalho é uma quantidade de energia que é transferida ou transformada quando uma força atua ao longo de um deslocamento. Esse é o conceito abstrato de trabalho. Lembrar que trabalho não se mede em Marx nem em Engels. Não tem nada a ver com o trabalho do proletariado. O trabalho se mede em joule, animal. Joule. Muito bem. A parte mais simples é se a força for constante. Ó. Se a força for constante é FD cosseno θ. Você multiplica a intensidade da força pela intensidade do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. FD cosseno θ. Se o trabalho for positivo, é porque a força ajuda o deslocamento, trabalho motor. Já se o trabalho for negativo, é porque a força atrapalhou o deslocamento, trabalho resistente. Só que as coisas se complicam se a força for variável. Você fala, ah, mas existem forças variáveis? Claro que existem. A resistência do ar, que varia com a velocidade, a força elástica, que varia com a deformação da mola ou do corpo elástico, e várias outras forças, como a força elétrica, que varia com a distância ao quadrado, ou a força gravitacional, que também varia com a distância ao quadrado. Sendo assim, muitas vezes eu tenho que calcular o trabalho de uma força variável. E aí você vai fazer um cálculo de área no gráfico, força por espaço. Mas cuidado, dependendo da informação que ele te passar, se ele te der o gráfico da força pelo deslocamento e não falar do cosseno, ou seja, ele esconder o ângulo formado entre a força e o deslocamento, ele esconder no gráfico, você vai pegar no texto a informação desse ângulo e vai calcular a área do gráfico, força, espaço entre o gráfico e o eixo S, e vai multiplicar pelo cosseno de θ, senão você vai calcular o trabalho errado. E é muito trabalho para calcular o trabalho errado. Só vai dar área direto se ele for bonzinho, se ele já calcular para você o F vezes cosseno, que é o FT, a projeção tangencial da força. Então, se ele der o gráfico da projeção tangencial em função do espaço, ou seja, ele já incluiu o cosseno nesse gráfico, basta você calcular a área. Então vamos resumir. Se a força é constante, FD cosseno θ. Se a força é variável, você vai calcular a área do gráfico, força, espaço, e multiplicar pelo cosseno de θ, o cosseno do ângulo que a força faz com esse deslocamento. Agora, se ele já te contar quem é essa projeção tangencial, ou seja, se a força estiver já na direção do próprio deslocamento, ou ele te der o gráfico dessa projeção em função do espaço, aí é apenas a área que te leva ao trabalho. Lembrando que para calcular o trabalho, você também vai poder usar o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética, e o teorema da energia potencial, que diz que o trabalho de uma força conservativa é menos a variação da energia potencial. Mas isso fica para um próximo vídeo. Se houver próximo, se houver mundo amanhã. Boa noite, pessoal. Até!